Hoje vamos entrar direto em uma investigação documental absolutamente fascinante. Nossa análise vai explorar um dos mistérios acadêmicos mais profundos das narrativas antigas, como, afinal, os textos e a arqueologia retratam as origens da divindade Yahweh. É um mergulho rigoroso nas fontes, cruzando dados históricos e arqueológicos para entender a evolução dessas crenças milenares. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. O ponto de partida de todo este estudo se resume a uma questão fundamental, que é literalmente a bússola da nossa análise. Yahweh e El eram originalmente a mesma deidade ou não? O que os especialistas fazem aqui é investigar se Yahweh e o deus cananeu supremo, El, eram divindades totalmente distintas que acabaram se fundindo com o tempo ou se sempre foram a mesma entidade desde o começo. Mas de onde vem essa dúvida? Bom, olhando para o próprio texto base, o Antigo Testamento, nota-se uma descontinuidade bem intrigante no material. Dependendo da tradição textual que analisamos, as informações simplesmente não batem. Por exemplo, a tradição conhecida como Fonte J afirma que o nome Yahweh já era conhecido em tempos muito primitivos. Por outro lado, as fontes E e P indicam que esse nome só foi revelado mais tarde, a Moisés, e que antes disso a divindade era conhecida pelos patriarcas apenas como El Shaddai. É um quebra-cabeça textual. Para mapear todo esse processo de forma lógica, nosso roteiro passa rapidamente por 6 pontos. A questão Yahweh e El, as evidências arqueológicas no Hejaz, os paralelos técnicos das divindades, a origem do paraíso, a simbologia do touro e, por fim, a rejeição de Asherá. Ponto 1. A questão em Yahweh e El. O consenso acadêmico atual, apoiado pela análise dessas fontes, conclui que elas eram, de fato, divindades originalmente distintas e com características bem diferentes. Isso nos leva direto ao ponto 2. Evidências arqueológicas no Hejaz. Já que eram divindades distintas, qual é exatamente a pegada geográfica de Yahweh fora da terra de Israel? Os pesquisadores localizam as origens mais antigas de Yahweh muito mais ao sul, especificamente na região de Midian. O que sustenta isso é a forte presença de uma civilização na área do Hejaz durante o final da Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro. Isso contrasta bastante com o vazio populacional na Península do Sinai na mesma época. E um detalhe incrível, já no século XIII antes da nossa era, o nome Israel, que curiosamente incorpora o nome do deus El, já aparece grafado na famosa estela egípcia de Merneptah. Agora, o que é realmente interessante nessa parte da análise é a avaliação rigorosa das evidências físicas. Não estamos falando de suposições, estamos lidando com epígrafes arqueológicas fortíssimas. Encontramos literalmente o termo Yahvé de Temã nas inscrições de Kuntilet Ajrud, o que amarra fortemente a divindade a essa região do sul. Além disso, antigos textos egípcios citam os Shasu Yahvé, validando de forma totalmente independente essa origem não cananeia. Esses artefatos servem como verdadeiras âncoras documentais. Textos egípcios e os achados em Kuntilet Ajrud são as peças fundamentais que permitem aos pesquisadores retraçar, passo a passo, a rota geográfica dessa divindade, desde as terras áridas do sul até a sua consolidação cultural posterior. Ponto 3. Paralelos técnicos das divindades. Uma vez que o amálgama dessas culturas começou, como as características de El foram apropriadas e aplicadas a Yahweh na prática? Para entender isso, precisamos olhar para a antiga cidade de Ugarit. Nos textos de lá, El recebe frequentemente um epíteto técnico muito específico, pai dos anos. Ele é invariavelmente retratado como um deus de cabelos grisalhos, uma divindade majestosa e envelhecida que simboliza o ápice da sabedoria e da ancestralidade. E aí é que acontece o fascinante salto cultural. Textos bíblicos muito posteriores, especificamente na visão apocalíptica do livro de Daniel, usam uma linguagem virtualmente idêntica. A figura divina passa a ser descrita como o ancião de dias, cujos cabelos da cabeça são brancos como pura lã. Ou seja, a herança visual ugarítica de El foi transferida de forma muito precisa. Isso ilustra brilhantemente a sistemática dessa fusão. A análise técnica mostra como o atributo de divindade envelhecida passa de El direto para Yahweh. A sabedoria inigualável ecoa fortemente no livro de Ezequiel, e a própria ideia central de uma divindade criadora ressurge na figura de El Elyon, o criador do céu e da terra, um conceito que acabou sendo totalmente absorvido pela tradição posterior. O que nos leva ao ponto 4, a origem do paraíso. Como esses paralelos míticos moldaram a visão do lugar de morada divina? O lugar de morada de El,
A origem do paraíso. A pesquisa argumenta de forma robusta que as bases geográficas e míticas do famosíssimo Jardim do Éden derivam diretamente da tradição mais antiga sobre a morada sagrada do deus cananeu El. Dá para acompanhar essa evolução textual quase cronologicamente. Passo 1. No mito ugarítico, a morada de El ficava no topo de uma montanha sagrada, exatamente na nascente dos rios. Passo 2. Mais tarde, o texto de Ezequiel faz uma ligação direta entre o assento de Deus, águas profundas e a sabedoria divina. E o passo 3 amarra tudo. Gênesis espelha essa mesmíssima estrutura, colocando o Jardim do Éden exatamente na nascente de grandes rios, como o Tigre e o Eufrates. Ponto 5. A simbologia do touro. Com a fusão, surgiram também enormes tensões sobre a representação física dessa divindade. Voltando mais uma vez aos registros de Ugarit, encontramos o título Touro El. É fundamental entender que, diferente de outros deuses da região, como Baal, que usavam o touro puramente como símbolo de fertilidade e tempestades, para El, o touro representava primordialmente força imensa e poder estabilizador. Era uma iconografia super tradicional. Tendo isso em mente, o que a Academia diz sobre o famoso relato dos bezerros de ouro do rei Jeroboão? Os estudiosos são enfáticos em desconstruir alguns mitos populares. Esses bezerros, erguidos em lugares como Dan e Betel, que por sinal significa casa de El, não eram ídolos contrabandeados do Egito. Também não eram símbolos de Baal ou do deus lunar mesopotâmico, sim. Eles eram derivados daquele mesmíssimo e antigo simbolismo de El. A conclusão acadêmica aponta que, originalmente, esses bezerros não eram meros pedestais vazios onde Deus se sentava invisível, mas foram criados com a intenção clara de serem imagens diretas da divindade, fruto dessa fusão entre Yahweh e El. Claro, essa representação visual de força animal acabou sendo profundamente rejeitada e combatida pelos escritores bíblicos de períodos posteriores. E chegamos ao ponto 6, a rejeição de Asherá. O limite definitivo de até onde esse amálgama religioso conseguiu ir. Na antiguidade cananeia, o deus El possuía uma consorte divina, a deusa Atirat, ou Ashera. Como houve a fusão entre El e Yahweh, era quase inevitável que alguns grupos antigos associassem Ashera a Yahweh também. Mas o material fonte mostra que, conforme o monoteísmo estrito ganhava força, ocorreu uma rejeição eventual, violenta e absolutamente categórica dessa deusa pelas autoridades que compilaram o Antigo Testamento. O ponto crucial é o que a evidência textual revela sobre como ela era vista na prática. Muito se debate se Asherá seria apenas um objeto, tipo um poste de madeira, mas as fontes textuais provam que ela era cultuada como uma deusa real, com personalidade e clero próprio. Os textos descrevem vasos rituais feitos para ela, citam abertamente seus 400 profetas e até relatam uma imagem esculpida dela dentro do próprio templo em Jerusalém. Ou seja, ela estava lá, incorporada ao culto popular, antes da sua erradicação oficial. Tudo isso nos deixa com uma constatação poderosa. As fontes documentais e a arqueologia do Hejaz e de Ugarit demonstram que tradições reverenciadas carregam, na verdade, a complexa fusão de culturas da Idade do Bronze. Se essas narrativas que nos são tão familiares nasceram da união de deidades antigas distintas, como isso remodela a nossa própria compreensão sobre a fantástica evolução das crenças humanas? É uma reflexão que com certeza instiga qualquer mente curiosa a querer pesquisar e se aprofundar ainda mais nesses registros milenares. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação de fontes e até a próxima análise.